Jornal da Gazeta. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Boa noite. Chega ao Brasil o maior lote com doses da vacina Coronavac. Turquia diz que a eficácia do imunizante é de mais de 90%. A vacina é desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceria com Butantan. Primeiro da América Latina, México começa a vacinar contra o novo coronavírus. Chile também deu início à aplicação do imunizante. Os dois países usam a vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech. Carmen Lúcia quer explicações do presidente Bolsonaro e do ministro Ricardo Salles. Ministra do Supremo analisa a ação do partido Rede, que aponta a omissão do governo na preservação ambiental. Prefeito Bruno Covas sanciona aumento do próprio salário. E PSOL aciona a justiça para barrar o reajuste de mais de 46%. Reino Unido e União Europeia fecham acordo comercial pós-Brexit. O pacto encerra a novela de 4 anos e define como será o relacionamento entre os dois lados. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta. Em instantes, logo após um rápido intervalo. Ano novo, vida nova. É hora de curtir e começar a planejar seus objetivos para o próximo ano. A gente preparou muita coisa boa para você. Vamos bater um papo com mulheres incríveis sobre empoderamento. Tem ceia fit. Tem também ceia de Réveillon completa, com direito à entrada, prato principal e sobremesa. E previsões astrológicas. E ainda você vai saber como seu signo pode ajudar a melhorar o ano de 2021. Vamos aproveitar juntas esse momento? Cada uma na sua casa e todo mundo no especial de Réveillon do Você Bonita. Próxima quinta, meio-dia. Esperança? Esperança é acreditar. É aquela força, que vem lá de dentro. Esperança é ter fé. Não se entregar. Lutar pelos seus sonhos. Otimismo é ver o lado bom mesmo numa fase ruim. Otimismo é ter bons pensamentos. É acreditar que tudo vai melhorar. Ver o copo sempre meio cheio. Perseverança é importante pra gente não desistir, sabe? Um passo de cada vez. Seguir em frente. Não se deixar abater. O que eu desejo para o ano novo? Saúde, saúde, saúde. Dar abraços, muitos abraços. Que a gente dê muita risada. Paz. Que a gente tenha paz. Eu desejo mais amor no coração. Que a gente sinta gratidão, sabe? Por estar aqui. Desejo fé, muita fé. Que a gente continue a ter esperança, sempre. Curta o melhor da música com a gente. Você está sintonizado na Gazeta FM 88,1. É a minha rádio. E a sua também. Promoções exclusivas para você. Viva! Gazeta FM. A primeira. Vem aí, uma São Silvestre diferente. Aguarde. O que é estilo para você? Para Rami Moscovic, estilo é papo inteligente, entrevistas descontraídas, informação relevante. Pensou em estilo? Pensou em Estilo Rami. Todo domingo, 11 da noite.
prefeito Bruno Covas, do PSDB, sancionou a lei que aumenta seu próprio salário em 46%. O texto foi publicado no Diário Oficial. O projeto foi aprovado em segunda votação na Câmara de Vereadores de São Paulo ontem. Foram 34 votos a favor, 17 contra e uma abstenção. A primeira aprovação havia sido realizada na segunda-feira. O reajuste vale a partir de 2022 e, com isso, sobe o teto do funcionalismo público municipal. O salário atual de Bruno Covas, do PSDB, é de pouco mais de R$ 24 mil e, com o reajuste, passará a R$ 35.462, com variação de 46,6%. Já o salário do vice-prefeito, que será Ricardo Nunes, do MDB, terá variação de 47% e passará a receber R$ 31.915,80. E os secretários, de R$ 30.142,70, que tiveram reajuste de quase 53%. A bancada do PSOL na Câmara entrou na Justiça com uma ação popular contra o aumento dos salários de Covas, do vice e dos secretários. O partido quer barrar o reajuste. O Esporte Clube Bahia anunciou hoje que o meia Ramírez, acusado por Gerson de injúria racial durante a vitória do Flamengo no domingo pelo Brasileirão, será reintegrado ao elenco. Pelo relato do meia do Flamengo, o colombiano teria dito "cala a boca, negro" durante uma discussão após o primeiro gol do time baiano. O Bahia argumenta que não conseguiu identificar outra prova ou circunstância além da palavra da vítima e que a decisão mais correta seria não abandonar a presunção de inocência de Ramírez. Gerson prestou depoimento numa delegacia do Rio e voltou a comentar nesta quarta a ofensa racial sofrida. Já Ramírez gravou um vídeo na segunda para negar que tenha sido racista com um jogador do Flamengo. Após descoberta de nova linhagem do coronavírus, o Brasil proibiu voos procedentes do Reino Unido no país. A regra começa a valer a partir de amanhã. Com a publicação da portaria, o Brasil passa a integrar o grupo de mais de 40 países que já fecharam suas portas ao Reino Unido após a descoberta de uma nova cepa do coronavírus na região. Ontem, autoridades britânicas anunciaram a identificação de outra nova variante do vírus que parece ser mais transmissível. O governo brasileiro resistia a implantar a medida no país. No começo da semana, o consórcio de governadores do Nordeste já tinha pedido ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a suspensão dos voos diretos com origem ou destino no Reino Unido, Dinamarca, Holanda e Austrália. Além de proibir os voos, a portaria editada pelo governo brasileiro estabelece ainda restrições a viajantes estrangeiros procedentes ou com passagem pelo Reino Unido nos últimos 14 dias. Eles terão temporariamente suspensa a autorização de embarque para o Brasil. As restrições da portaria não se aplicam ao brasileiro nato ou naturalizado, imigrantes com residência definitiva e profissionais estrangeiros a serviço de organismos internacionais. E pela primeira vez desde julho, regiões do Rio de Janeiro são classificadas como de alto risco para contaminação pela Covid-19. No entanto, cada prefeitura adota ou não as recomendações de suspender atividades. No sul do país, o estado de Santa Catarina publicou uma portaria que autoriza a ocupação de praias, rios e lagos, com regras de distanciamento, mesmo com todo o território em risco gravíssimo para a doença. Já no norte e nordeste do país, diante do aumento de casos de infecção, Amazonas e Alagoas limitam serviços. Nos últimos 14 dias, a média móvel de mortes no Alagoas subiu 120%, representando a maior alta do Brasil no período. Com isso, um novo decreto limitou a abertura de bares e restaurantes até meia-noite, valendo por 15 dias a partir de hoje. Na Bahia, a Prefeitura de Salvador prorrogou até 6 de janeiro a suspensão de atividades em cinemas, teatros e casas de show. Eventos sociais em clubes também estão proibidos. Apenas atividades esportivas seguem liberadas. A ocupação das UTIs na capital atinge 74% da capacidade e em todo o estado 77%.
Aqui no estado de São Paulo, a média móvel de óbitos em decorrência da contaminação pelo vírus aumentou 53% nos últimos 30 dias. Até agora foram quase 46 mil vítimas. Os casos também subiram 50%. E hoje há pelo menos um caso confirmado em todos os municípios paulistas, que também registraram, a maioria deles, 603, uma morte ou mais. E à beira de repetir o pior momento da pandemia vivido entre abril e maio, o aumento dos números também preocupa o governo do Amazonas. A partir de sábado, o comércio, com exceção dos serviços essenciais, deve permanecer fechado em toda a região até 10 de janeiro. O governador Wilson Lima, do PSC, disse que só a instalação de novos leitos não será suficiente para conter um novo colapso no sistema e afirmou que a polícia intensificará a fiscalização de festas clandestinas, mas que a população tem que colaborar. Os que são mais contaminados pelo vírus são pessoas entre 20 e 49 anos de idade. Mas quem está morrendo mais são aqueles que têm acima de 60 anos de idade. E eles representam 73% dos mortos. Isso indica que muitos estão levando para dentro de casa o vírus. Em Santa Catarina e Rio de Janeiro, alerta vermelho para contaminação, conforme mapas de classificação de risco para a Covid-19. A Justiça contesta a autorização do governo que liberou a ocupação máxima nos hotéis e pousadas de Santa Catarina. Nas praias, as normas decretadas pelo Estado orientam o uso da máscara e o distanciamento social. Em tese, a fiscalização é do Estado e municípios. No Rio, o mais recente monitoramento considerou pela primeira vez alto risco para contaminação em muitas regiões. E como havia sido cogitado, a Prefeitura do Rio decidiu fechar o bairro de Copacabana, na Zona Sul, no Réveillon, apenas para moradores como medida contra aglomerações. E ainda no Rio, um incêndio atingiu o Centro de Terapia Intensiva do Hospital e Clínica São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Pacientes tiveram de ser remanejados para outros CTIs da unidade. Uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas. 2 casos semelhantes em unidades de saúde do Rio deixaram vítimas recentemente. Em outubro, 3 pessoas morreram após incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte da capital. No ano passado, 25 pessoas morreram após incêndio no Hospital Badim, também na zona norte da cidade do Rio. E na véspera do Natal, o Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior paulista, divulgou relatos emocionantes de quem enfrenta de perto a Covid-19. O impacto da pandemia nos profissionais da saúde e familiares de doentes mostra a importância de cada um fazer sua parte, ainda mais em uma data que tanto se fala em amor ao próximo. Eu vejo as pessoas preocupadas com o final de ano, com o Natal, com o Ano Novo, né? Preocupem-se em estarem vivos, preocupem-se em não contaminar aquele que você ama. É um Natal diferente, é um Natal sem a sua família, para a gente poder ter muitos outros juntos. Fique em casa. Eu tenho pacientes aí de 80 anos que saíram vivos, né, da doença. Eu tenho pacientes de 20 e poucos anos que não saíram. Eu já tive famílias que perderam 2, 3 filhos. Dona Alfa voltou para casa depois de 3 meses entubada, mas ainda está em recuperação. Foram 92 dias de internação, são 92 dias longe dela, 92 dias de sofrimento, 92 dias de notícias ruins, uns dias mais ruins, outros dias menos. E aí agora, depois que, graças a Deus, ainda ela conseguiu sair, mas ela saiu bem debilitada. Cuidado, é pouco, porque quem viu o que eu passei morre de medo. Nós tivemos uma mudança muito grande financeira, existe um impacto financeiro grande nisso tudo, e principalmente emocional, né? Ela sofre, nós sofremos, então, gente, cuidem-se, usem máscara, usem álcool em gel, evitem aglomerações, respeitem os limites de 1,5 m, 2 metros. Gente, evitem confraternizações, é um ano só, né? Se Deus quiser, o ano que vem a vacina tá aí, porque depois que você adquirir a doença, depois que você transmitir isso para quem você mais ama, depois que você passar pelo que nós passamos, é tarde demais. E quando alguém minimiza a gravidade da situação,
Eu ouço muitas vezes falando assim, mas você vê, não aconteceu com ninguém da minha família. Vai ter que acontecer com a sua família? Hoje, com certeza, quase 200 mil famílias vão lembrar das vítimas da Covid-19 que se foram até aqui. Um ano difícil, 9 meses de pandemia, as autoridades relatam que há aumento dos novos casos da doença. E está todo mundo cansado. Máscara, distanciamento, incertezas. Agora, esse Natal é para demonstrar amor desse jeito aqui, ó, videoconferência com a família. Oi, gente! Agora, cansado mesmo, tá o pessoal da saúde que ali enfrenta a Covid de frente e só pede para a gente se proteger. As equipes estão exaustas, cansadas, depois de trabalhar meses, sem férias, pronando, cuidando de doentes de alta complexidade. Você entraria num avião em que o piloto, o copiloto, todas as pessoas que trabalham, toda a tripulação está cansada, exausta. Os relatos dos profissionais de saúde do Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior paulista, emocionam e preocupam. Os pacientes vêm chegando para a gente cada vez mais graves. Pacientes jovens, pacientes em uma faixa etária de 40, 55 anos, que a gente vê muitos que não conseguem sair. Não é brincadeira o que a gente vem vivendo, é exaustivo. Não trata-se só dos pacientes Covid. Essa realidade vem impactando, inclusive, nos pacientes que não tem nada a ver com Covid, pois começam a faltar vagas e leitos para operar. A Débora conhece bem os dois lados do drama que o novo coronavírus causou. No último mês eu passei por uma experiência, o meu irmão se contaminou e eu tive a triste experiência de tê-lo como paciente na minha própria unidade. Então eu estou aqui agora para falar como familiar de uma pessoa que ficou extremamente grave, que acreditava e acredita na pandemia, mas achou que um encontro com 2 amigos não era uma festa e ele se contaminou mesmo assim. E se Natal tem a ver com amor à família, amor ao próximo, faça a sua parte e demonstre seu amor. A gente está cansado. Cansado de ver sofrimento, ver dor, né? Eu te falei sobre 24 anos trabalhando, eu nunca pensei em viver isso. Ver as pessoas que a gente ama sofrendo, ver as pessoas que a gente ama morrendo. E com todo o impacto disso, né? A gente trabalhando, as famílias separadas. A gente também vive isso, né? E a sociedade lá fora cansada da pandemia, nós estamos cansados da pandemia. Maior lote da vacina Coronavac, com equivalente a 5,5 milhões de doses, chegou a São Paulo na manhã de hoje. Mas o governo ainda tem dificuldade para comprar seringas. O lote vindo da China desembarcou hoje cedo no aeroporto de Viracopos, em Campinas. São 2 milhões e 100 mil doses prontas e insumos para mais 3 milhões e 400 mil doses que serão envasadas no Butantan. Receberam o novo lote da Coronavac o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein. Com essa partida de vacinas, nós já estaremos disponíveis, já teremos disponíveis no Butantan em torno de 9 milhões de doses de vacinas, que poderão ser usadas já no meio de janeiro para iniciar uma campanha de vacinação em massa. Essa vacina, que já mostrou ser uma vacina segura, uma vacina que produz anticorpos que neutralizam o vírus, agora se mostrou como uma vacina eficaz para os padrões tanto da Anvisa quanto da Organização Mundial de Saúde. Apesar de ter demonstrado eficácia acima de 50%, os resultados da fase 3 não foram divulgados e nem apresentados à Anvisa ontem, como prometido pelo governo paulista. Por força de contrato, o Butantan teve que adiar a apresentação a pedido da Sinovac. Mesmo com o atraso, o governo não pretende alterar o início do plano estadual de imunização contra a Covid-19, marcado para o dia 25 de janeiro. Até agora, o estado conseguiu comprar metade das 100 milhões de seringas e agulhas previstas. A Secretaria Estadual de Saúde abriu 27 pregões eletrônicos. O órgão prometeu novas compras em janeiro e afirmou que haverá seringas suficientes para o início da imunização. Esta foi a 4ª vez que doses da Coronavac chegam ao Brasil, mas a primeira sem a presença do governador.
João Dória, do PSDB, desembarcou hoje pela manhã no mesmo aeroporto após desistir de um período de férias em Miami, nos Estados Unidos. O retorno foi decidido depois que o vice, Rodrigo Garcia, do DEM, testou positivo para o novo coronavírus. Mas Dória tem recebido críticas nas redes sociais por ter ido viajar durante o endurecimento das regras da quarentena no período de festas. E de acordo com a agência de notícias Reuters, pesquisadores da Turquia anunciaram hoje que a Coronavac do laboratório Sinovac, que nós vemos há pouco na reportagem, apresentou eficácia de 91,25% nos testes feitos no país e que a taxa ainda pode aumentar. O Conselho Científico do governo da Turquia afirmou que nenhum sintoma importante foi detectado durante os testes da Coronavac, exceto por uma pessoa que teve reação alérgica. A vacina é a mesma que o Butantan testa no Brasil. De volta a São Paulo, o governador João Dória reconheceu o erro e pediu desculpas por viagem a Miami, nos Estados Unidos. O tucano foi alvo de críticas nas redes sociais. Desculpas àqueles que imaginaram que eu estivesse aqui deixando a cidade, o estado de São Paulo, depois de medidas restritivas, para desfrutar uma vida confortável, com menos restrições em Miami. Não houve essa intenção, não houve esse gesto de pouca responsabilidade da minha parte. Mas mesmo assim, peço desculpas. Eu não tenho compromisso com o erro. Já disse isso algumas vezes. E sempre que cometer um erro, eu serei o primeiro a reconhecer e pedir desculpas. E após visita técnica de uma equipe brasileira, a Anvisa concedeu o certificado de boas práticas ao laboratório Wushu Biologics, da China, responsável pela fabricação do insumo farmacêutico da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca Oxford, em parceria com a Fiocruz. O Brasil fechou um acordo no valor de 1 bilhão e 900 milhões de reais para a aquisição de pelo menos 100 milhões de doses da vacina. Na segunda-feira, a Anvisa já havia concedido o mesmo certificado à fábrica da Sinovac, também na China, onde será fabricado o insumo para a produção da Coronavac, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. E o Chile e o México começaram a vacinar suas populações contra a Covid-19. Os dois países vão aplicar a vacina desenvolvida em conjunto pela Pfizer-BioNTech. O México foi o primeiro país latino-americano a começar a imunizar a população. A primeira dose foi aplicada em Maria Irene Ramírez, de 59 anos, chefe de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Geral Rubén Liñero, na Cidade do México. No Chile, a primeira vacinada foi a auxiliar de enfermagem Zulema Riquelme, de 46 anos, no Hospital Sotero del Rio, na região metropolitana de Santiago. O plano chileno prevê a vacinação de 15 dos 18 milhões de habitantes do país no primeiro semestre de 2021. As primeiras doses serão destinadas às equipes médicas, que trabalham em UTIs com pacientes críticos nas regiões do sul do Chile, que hoje acumulam o maior número de infecções. Também será incluído 1/3 dos trabalhadores da saúde da região metropolitana, onde vive cerca da metade da população do país. E a Argentina recebeu hoje o primeiro lote de 300 mil vacinas Sputnik contra a Covid-19. O país autorizou o uso do imunizante da Rússia nesta semana. O acordo entre a Argentina e o Kremlin prevê o fornecimento de 25 milhões de doses. A previsão é de que o país comece a vacinar na semana que vem. E um estudo da Fiocruz comprova que a reinfecção por Covid-19 é possível e pode ser grave. A principal conclusão do estudo é que um primeiro episódio do novo coronavírus não gera necessariamente imunidade a uma segunda infecção e que algumas pessoas que desenvolvem casos leves conseguem apenas produzir defesas frágeis. A conclusão da pesquisa reforça a ideia de que a população está ainda mais vulnerável à pandemia do que se imaginava. O estudo foi feito a partir do sequenciamento da constituição genética do novo coronavírus. O levantamento identificou 2 possíveis reinfecções. Em seu artigo, os cientistas disseram que esses resultados mostram que a vacinação poderá requerer estratégias de reforço. Eles lembram ainda que a reinfecção é comum em vírus respiratórios e o coronavírus está mostrando que não é exceção à regra.
O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de shoppings e lojistas para manter os negócios abertos durante os feriados de Natal e Ano Novo no estado. A repórter Sabrina Pires tem os detalhes. Boa noite, Sabrina. Oi, Laerte, boa noite. Boa noite a todos. Olha, os shoppings já fecharam, mas hoje ficaram abertos normalmente, seguindo os protocolos da fase amarela, mas fecharam porque é véspera de Natal. Só que amanhã fechado, fim de semana também, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, então, negou o pedido das associações de lojistas e de shopping centers. E aí, a desembargadora Beatriz Braga, ela fez basicamente 2 argumentos para negar esse pedido. Primeiro, falando que nesses centros comerciais tem uma movimentação bastante intensa, então tem o risco de transmissão do coronavírus. E 2, que esses centros precisam ter algum tipo de bloqueio, porque existe um cenário caótico previsto para janeiro de 2021, se nada fosse feito. Então, os shoppings estudam aí se vão recorrer dessa decisão, mas por enquanto o que está valendo é a medida, o decreto do governo que foi anunciado hoje, ele foi publicado hoje, falando que a fase vermelha para amanhã e fim de semana, shoppings, restaurantes, todos fechados, restaurante só pode fazer entrega, e isso também se repete dia 1º, 2 e 3 de janeiro. E Feliz Natal a todos, a você, Laerte, a todos, e voltamos aí com você. Obrigado, Sabrina. Feliz Natal para você também. O presidente Jair Bolsonaro esteve na manhã de hoje no Hospital Santa Lúcia, em Brasília. Ele acompanhava o filho Carlos Bolsonaro, que foi submetido a uma endoscopia, exame do sistema gástrico. O vereador pelo Rio de Janeiro teria se queixado de dores no estômago. A Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto informou apenas tratar-se de uma agenda privada do presidente. E logo mais às 8h30 da noite, Bolsonaro fará um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV. Ele deve abordar os temas como o desempenho do país diante da pandemia do coronavírus. E o vereador eleito em Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, do PRTB, postou um vídeo nas redes sociais segurando um fuzil. No vídeo, o vereador pergunta: já imaginou ganhar de Natal nada mais, nada menos que um fuzil? E afirma que, graças ao governo Bolsonaro, você agora pode receber o armamento em 4 meses. Nicolas Ferreira ressalta que a arma não veio da favela e que está documentada. E finaliza dizendo que a única coisa que para o homem mau com uma arma é um homem bom com uma arma. No início de dezembro, o governo Bolsonaro zerou a alíquota da importação de armas. No entanto, o ministro do STF, Edson Fachin, suspendeu a decisão em 14 de dezembro. E o presidente Jair Bolsonaro assinou hoje um decreto com as regras para o indulto de Natal. Pela segunda vez, o chefe do governo do Executivo Federal autorizou o perdão da pena de agentes de segurança pública condenados por crimes culposos, sem intenção no exercício da profissão. O texto não tem efeito automático. É preciso que os advogados e defensores públicos de cada detento que se enquadra nos critérios acionem a justiça para pedir a expedição do alvará de soltura. No ano passado, Bolsonaro concedeu o mesmo benefício aos profissionais da categoria. Foi o primeiro indulto do tipo concedido a um ramo profissional específico. União Europeia e Reino Unido fecham acordo comercial pós-Brexit. Foram meses de negociações entre os países do bloco e o Reino Unido. As tratativas ficaram paralisadas depois que os dois lados não conseguiram chegar a um acordo em temas como cotas de pesca e como o Reino Unido usaria a ajuda estatal para apoiar negócios britânicos pós-Brexit. Agora, o anúncio oficial do acordo foi comunicado pelo gabinete do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. O documento diz que o acordo está feito. Tudo que foi prometido aos britânicos no referendo de 2016 e na eleição do ano passado está entregue. O texto diz ainda que o Reino Unido retoma o controle do dinheiro, das fronteiras, leis, comércio e águas de pesca. Por sua vez, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o acordo foi justo, equilibrado e correto. Ela disse ainda que haverá também uma revisão do acordo após 4 anos, para garantir que ambos os lados estejam cumprindo as normas afirmadas na negociação.
A notícia chega quando o país enfrenta um lockdown na região de Londres, motivado pela descoberta de uma nova mutação do coronavírus em seu território. E o presidente americano Donald Trump concedeu indulto presidencial a 2 aliados que estavam presos. A Constituição dos Estados Unidos dá ao presidente o poder de conceder indulto a prisioneiros. No fim do mandato, Trump conferiu indulto a Paul Manafort, que foi diretor da campanha vitoriosa dele em 2016 à presidência, e Roger Stone, um amigo e conselheiro político. Os dois tiveram contatos com russos que tinham interesse em interferir na campanha. O presidente americano também perdoou Charles Kushner, o incorporador imobiliário, e o pai de Jared Kushner, genro de Trump. Aliados esperam que Trump dê mais perdões nos próximos dias, antes do fim de sua gestão, em 20 de janeiro. E a Missa do Galo, celebrada pelo Papa Francisco, foi antecipada em 2 horas, no horário local, porque o governo italiano impôs um toque de recolher no país para tentar conter o avanço da Covid-19 e manter por mais tempo as pessoas em casa na noite de Natal. A missa contou com participação limitada. A medida foi aplicada como forma de evitar a disseminação do coronavírus. Durante a celebração, o Papa Francisco pediu ajuda aos pobres e disse que o Natal deveria fazer com que todos refletissem sobre a injustiça, em vez de buscarem o desejo sem fim de posses e prazeres efêmeros. Os desafios para a próxima gestão de Bruno Covas, prefeito reeleito de São Paulo. Moradia. Falta em São Paulo quase 500 mil de residências apropriadas para a população. O chamado déficit habitacional inclui construções improvisadas ou adaptadas, locais com alto adensamento e espaços alugados por famílias de baixa renda. E agora, com a pandemia, gente que perdeu o lar com a situação que se agravou. Acompanhe na reportagem de Luciano Penteado. Há 3 meses, a tia do Ramon passou a morar de favor na casa dele. Ela perdeu o emprego na pandemia e, sem renda para honrar o aluguel de R$ 650, teve que sair do imóvel. Trabalhava no restaurante em Moema, o dono chegou à falência nessa pandemia, não aguentou, fechou as portas. Aí ela não teve como honrar com o aluguel e está morando comigo lá em casa. Ela tem um filho de 6 anos e está desempregada no momento. Muitos paulistanos passaram por situações parecidas. A falta ou queda na renda impactou diretamente em um dos direitos básicos, a moradia. O vizinho do Lucivaldo mesmo aluga casas e tem sentido no bolso a falta de inquilinos. Ultimamente as pessoas vêm, ficam 3 meses e saem, né? Aí ele reclama disso, porque não está tendo aquela continuidade. As pessoas não estão tendo dinheiro para pagar o aluguel em si, né? Então fica 2 meses, 3 meses e acaba saindo. Para eles acaba sendo ruim para as duas partes, né? Tanto para ele que está alugando, como a pessoa também que aluga o imóvel que acaba saindo também. A luta pela casa própria foi agravada por causa do novo coronavírus. Com menos investimentos de incorporadoras, o mercado imobiliário ficou desaquecido. Além disso, as políticas públicas não foram suficientes para amenizar o imenso déficit habitacional. Cerca de 470 mil domicílios na maior cidade do país. Nós temos que investir pesadamente em locação social, nós temos que investir pesadamente em regularização fundiária e nós temos que investir pesadamente no fortalecimento das parcerias público-privado, no sentido de atrair o capital imobiliário, atrair a participação privada na produção de habitação de mercado popular e na produção de habitação de interesse social. Um dos instrumentos para aliviar o déficit e que deve ser uma das metas do próximo prefeito é o Programa de Locação Social gerido pela Secretaria Municipal de Habitação. Outro desafio da próxima gestão será reduzir o abismo social que separa ricos e moradores das quase 1.800 favelas da cidade. Muitas dessas habitações ficam em áreas de risco, só que a fiscalização não impede que o problema persista. Uma das alternativas para a moradia mais discutidas aqui em São Paulo é a transformação de prédios abandonados que não cumprem a sua função social em projetos de habitação popular. Um dos exemplos desses edifícios é o antigo Cine Marrocos aqui no centro, que já foi ocupado várias vezes por movimentos sociais e agora voltou a ficar vazio.
Segundo a Prefeitura, há 375 ocupações em São Paulo. O professor de urbanismo da Universidade Mackenzie entende que transformar prédios ociosos em moradias é vital para a cidade. O uso das edificações subutilizadas está previsto em lei. Está previsto em leis federais, está previsto em leis estaduais e em leis municipais. São Paulo tem uma das mais avançadas para esse uso. No entanto, esbarra em questões como as dificuldades nas reformas. É um problema para a cidade como um todo. É um problema que afeta a todos, inclusive quem tem habitação. Por quê? Porque se a cidade tem problemas crônicos de habitação, como São Paulo, ela funciona mal. E quando ela funciona mal para todo mundo. A ministra Carmen Lúcia, do STF, determinou que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, prestem informações sobre os dados anuais do desmatamento no país e as medidas adotadas pelo governo sobre o tema. A decisão foi em resposta a uma ação apresentada pela Rede Sustentabilidade. O partido aponta omissão do governo na política de preservação ambiental e pede que o Supremo determine medidas concretas para o controle do desmatamento. Bolsonaro e Salles terão 5 dias para enviar as informações. Bom, e vamos agora falar do tempo nesse feriado de Natal. Hora do contato diário com a Fernanda Azevedo. Boa noite, Fernanda. Bom, eu dei uma espiadinha lá fora, tá um tempo carrancudo, fechado. Tá frio lá fora, Fernanda? E a previsão para amanhã, né? Pois é, boa noite, Laerte, para você em casa. Tá friozinho sim, tem um vento gelado que aumenta essa sensação. Hoje a temperatura aqui na cidade de São Paulo não passou de 24 graus, que é bem ameno para dezembro, e agora à noite pode chuviscar ou garoar em algumas regiões. Os meteorologistas apontam para uma trégua nas chuvas mais intensas amanhã, feriado de Natal. E as temperaturas começam a subir. Amanhã ainda bem discretamente, máxima de 25 graus. No sábado vamos aos 27, só que no fim do dia as instabilidades voltam a ganhar força e podemos ter chuva de moderada intensidade em algumas regiões da cidade. No domingo esquenta um pouquinho mais, máxima de 28. E quem está no litoral vai voltar a ver o sol. A Grande São Paulo e as cidades de praia vão ter períodos de abertura à tarde. Pode chover um pouco também. O tempo fica firme só no centro-oeste e no sul do estado de São Paulo. E há risco de chuva forte na divisa com Minas Gerais. No geral, todo o sudeste tem possibilidade de temporais amanhã. O que explica essa chuva e as temperaturas mais baixas logo agora nesse começo de verão? Dá para explicar, Fernanda? Tem um nome comprido, viu, Laerte? Zona de Convergência do Atlântico Sul, conhecido como ZACAS, é o apelido muito comum no verão. É uma grande faixa de umidade que se forma entre o norte e o sudeste. No mapa de chuvas dá para ver bem a concentração de nuvens nesse chamado corredor que tem origem nos estados do norte, passa também pelo centro-oeste e vem aqui até o sudeste. Só que dessa vez esse fenômeno está levando mais chuvas para Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo e um pouco menos aqui para São Paulo. Então amanhã a gente tem chuva nas áreas em verde e quanto mais escuras essas áreas, maior a intensidade. Nas áreas em amarelo, o sol brilha 100% do dia, como nos estados do sul, no Mato Grosso do Sul e também partes da Bahia. Vamos dar uma espiada no Natal em algumas capitais amanhã. Vamos à nossa tabela com 5 cidades, aqui a tabela no telão. Belém, temos máxima de 33 e chuvas à tarde. Goiânia e Belo Horizonte são capitais com os maiores volumes de chuva amanhã, 25, 22 milímetros e as temperaturas já não sobem tanto. Em Natal não cai uma gota e a máxima vai para 31, dia seco ensolarado também em Porto Alegre, máxima de 32. Esses são os destaques do feriado. Eu encerro então desejando a todos um Feliz Natal, muita paz e saúde. Ô Fê, para você também, uma noite feliz. É isso aí. Até amanhã. Até. E a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com a deputada federal Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, sobre as perspectivas do ensino no país, vacinação e atuação do Congresso. A gente volta já já. As comemorações do Ano Novo começam bem cedo aqui no Revista da Manhã. Tem previsões esotéricas. Confira os melhores rituais e descubra o que as cartas do tarô têm a dizer para o próximo ano. Culinária de primeira.
A chefe Déia Lopes prepara medalhão bovino ao molho de queijos. E para a sobremesa, torta de arroz doce com calda de frutas vermelhas com Danilo Galhardo. E a gente também vai relembrar o que mais bombou em 2020 no mundo dos famosos. E não pode faltar música boa. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Revista da Manhã, especial Réveillon. Próxima quinta, 10h30 da manhã. Agora, além de ver, você também pode ouvir o Jornal da Gazeta. Confira. Podcast Jornal da Gazeta. Um novo formato de consumir notícia. Você ouve onde, quando quiser, a partir de aplicativos de celular. Diariamente são reproduzidos os comentários de política e de economia exibidos no Jornal da Gazeta. Dá só um play. O documento afirma também que o partido tem como objetivo... Como é que fica a articulação do governo nessas condições, senhora? A legenda se arrisca a cometer um suicídio político. As nossas entrevistas você também encontra sempre que quiser lá no podcast. E ainda tem um especial Pauta e Prosa que fala sobre os bastidores da notícia num bate-papo super gostoso. Ouça nossas conversas. O bom jornalismo, agora também no podcast Jornal da Gazeta. Ainda tem gente que faz curso técnico. E curso técnico dá futuro? Mas no Brasil, não existem muitos cursos técnicos, né? O governo federal, por meio do Ministério da Educação, atualizou o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. São 215 cursos, divididos em diversos eixos tecnológicos. Com certeza, um deles combina com você, né? O novo catálogo está disponível em gov.br/MEC e traz informações detalhadas sobre cada curso. Bom para orientar as instituições que querem oferecer esses cursos, bom para você escolher uma profissão. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Próxima quinta, especial São Silvestre. A história da mais tradicional prova de rua do Brasil, contada por quem viveu esta emoção. Eu não pensei que eu ia ganhar ou perder. Eu queria fazer meu máximo, né? Todo mundo parava para ver quem é que vai ganhar. Será que vai dar um brasileiro? Era um sentimento muito gostoso. Eu me sentia mentalmente muito seguro e muito forte. Acreditem no potencial, treinem para isso, que é possível sim ganhar São Silvestre. Especial São Silvestre. Próxima quinta, 6 da tarde. E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as perspectivas do ensino no país, Fundeb, vacinação e atuação do Congresso. Eu converso com a deputada federal Tabata Amaral, do PDT de São Paulo. Deputada, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos acompanham. Queria poder estar falando contigo presencialmente, mas feliz que a gente está se encontrando assim. Bom, deputada, eu comecei falando dessa questão da educação, porque eu sei que é uma das suas pautas, uma das áreas de interesse mesmo de trabalho lá no Congresso, e nós tivemos nesse finalzinho de ano uma certa confusão em relação ao Fundeb. Foi alterado, depois voltou o que estava pelo Senado. Agora, qual é a perspectiva em termos financeiros de reestruturação do ensino no país, tendo em vista as dificuldades que já são impostas pela pandemia? Sim, no todo, nós tivemos uma vitória gigantesca para a educação com a aprovação do Fundeb. Para quem não sabe, o Fundeb é responsável por aproximadamente metade do financiamento da educação básica pública no nosso país. E nós temos agora um Fundeb que está na Constituição como política de Estado, um Fundeb maior, mais redistributivo, que olha para a qualidade
Então, eu tenho muito orgulho de ter participado dessa construção. Sou uma das autoras do projeto de regulamentação do Fundeb e depois de algumas coisas que aconteceram ali no meio da votação, nós temos um Fundeb que será utilizado 100% para financiar a educação de escolas públicas. Então, essa foi uma vitória importante para a educação e o Fundeb chega em um momento muito difícil. Pelo menos no primeiro semestre do próximo ano, nós teremos um modelo de educação que é muito diferente, um modelo híbrido, com revezamento, com parte do conteúdo sendo transmitido online, outra parte presencial. Nós sabemos que a conectividade virou uma questão essencial nesse momento. Inclusive, na última sexta-feira, nós aprovamos um projeto na Câmara, do qual eu era relatora, que destina 3,5 bilhões de reais para que a gente possa disponibilizar internet e equipamentos para os alunos mais pobres da rede pública, para os professores. Então, o próximo ano vai ser muito desafiador para a educação, talvez tão ou mais desafiador do que esse ano, mas vamos precisar trabalhar muito para ter certeza que a evasão não aumenta, que nossas crianças continuam sonhando e que nossos jovens acreditam que a educação é o melhor caminho. Então, temos muito trabalho pela frente. Agora a gente vê que mesmo com esse novo avanço da pandemia, com mais medidas restritivas, algumas medidas que estão voltando, há uma preocupação maior em se tentar preservar as escolas desta vez, em tentar garantir a volta presencial dos alunos, ainda que seja parcial, dados os outros problemas, a evasão escolar, problemas psicológicos, de distanciamento mesmo, de desigualdade que se criou. Na sua avaliação, como é que se pode trabalhar isso em termos de Brasil? Denise, esse é um debate que eu lembro que a última vez que nós conversamos, nós falamos um pouco sobre polarização. E mais uma vez a gente vê a educação sendo vítima da polarização. De um lado, pessoas que ignoram que nós estamos vivendo uma pandemia e que não entendem a necessidade da gente preservar vidas acima de tudo, mas de outro, gente, que se diz defensor da educação, mas que acha normal nossas crianças estarem há tantos meses sem aulas. E aí, trazendo alguns dados para a nossa reflexão. Primeiro, no Brasil, nossos alunos são os alunos que, comparados com todos os países, estão há mais tempo sem aula. O número de abusos acontecendo dentro de casa só faz aumentar contra as mulheres, contra as crianças. O número de doenças psicológicas causadas pela pandemia, por esse distanciamento, também só aumentam. E aí, aquilo que mais me entristece, tem vários estudos que foram feitos pelo Datafolha, pelo Datafavela, e que mostram que nas favelas, aproximadamente metade dos alunos consideram desistir da educação. Porque metade deles não tem acesso à conectividade, por exemplo, não estão estudando. Um estudo mais amplo, que olhou para todos os alunos de escola pública, mostra que 1/3 dos alunos de ensino médio consideram abandonar a escola. E aí eu sempre trago, isso tem um custo para o nosso país que a gente mal consegue calcular. Mas se a gente for olhar que um jovem que não termina o ensino médio, quando comparado com aquele que termina, ele vive 3, 4 anos a menos, ele tem mais chance de desenvolver com a criminalidade, ele vai ter salários menores ao longo da vida, a gente logo entende que a forma como a gente está tratando a pandemia, tratando a educação na pandemia, está condenando milhões de estudantes. Então, há muito tempo venho trabalhando por isso, defendendo que a gente encontre o meio do caminho, que a gente tenha aulas presenciais nesse modelo híbrido de revezamento, preservando professores, alunos, trabalhadores que não podem voltar nesse momento porque estão no grupo de risco. Inclusive, nós aprovamos na sexta-feira a MP da vacina lá no Congresso, na Câmara, e eu sou autora de uma emenda que foi acatada pelo relator Geninho, que colocou profissionais da educação no grupo prioritário para receber a vacina. Então, para a gente poder conversar aqui, te devolvendo a bola, o resumo é, o que está acontecendo na educação no nosso país mostra que, de fato, a educação não é valorizada aqui. As pessoas vão para a rua, reclamam para abrir bar, mas não fazem a mesma coisa para abrir escola. Não olham para o abuso, não olham para o abandono, não olham para a desigualdade. Agora, tem toda uma discussão, tanto em relação a essa questão do ensino, de conectividade, de dar condições do aluno, mesmo aquele que não está com condições financeiras, ele continuar estudando, continuar acompanhando. Agora, a gente tem toda uma discussão também em relação à vacinação. E a gente vê um posicionamento do governo federal diferente do que se assume, por exemplo, em relação aos governos estaduais, em relação a outros países, né? Sim, eu estava comentando isso hoje. Eu fiz uma visita ao Hospital de Clínicas da Unicamp, estive com o reitor e a gente conversava quão triste é essa situação. Não precisamos nos comparar com Estados Unidos e Europa. Chile e Portugal
têm um plano, começaram a vacinar a sua população. Por que é diferente no nosso Brasil? Porque falta seriedade, porque falta planejamento, porque falta ciência. Falta a gente entender que ciência salva vidas, que a gente tem que investir em ciência, que nossa prioridade número 1, 2, 3, 4, 5, 6 deveria ser ter soluções viáveis para que a gente possa vacinar a população, começando por aquelas pessoas que estão em grupos de risco. A pandemia, infelizmente, não vai embora dia 31 de dezembro. Enquanto nós não tivermos uma vacina, tudo que a gente faz é para que o SUS possa aguentar, é para que a gente possa esperar um pouco mais. Mas a solução, ela vem com uma vacina. E aí, para alguém como eu, que entende o valor da ciência, que acredita na pesquisa, ver o tanto de fake news que estão sendo ditas me preocupa muito. E aqui até um apelo para quem nos acompanha. Sabe, bora trabalhar nos grupos de WhatsApp com nossas famílias, porque, minha gente, tem tanto absurdo. É o presidente que brinca com uma piada muito de mau gosto, dizendo que quem tomar vacina vai virar jacaré. É sobre vidas, sabe? Não tem nada mais precioso do que isso. E aí no Congresso nós estamos conseguindo avançar, a MP da vacina deu um passo importante, mas é muito difícil fazer isso se a gente não conta com o planejamento, com a seriedade, com o engajamento do governo federal. Agora, deputada, é muito difícil avançar também com aquelas pautas em defesa da mulher, de igualdade na sociedade, de respeito, de contra a violência, de dar condições de trabalho também. A gente fecha aí 2020 com retrocesso em vários aspectos, né? Com certeza. E se a gente olha para os dados da pandemia, nós vemos que o número de mulheres sendo violentadas, sendo abusadas, sofrendo violência em suas casas, aumentou e muito. Porque essas mulheres já não podem ir até uma delegacia da mulher com a mesma facilidade, já não podem se comunicar com colegas de trabalho, com vizinhos com a mesma facilidade. Então a gente vê que as denúncias nas delegacias da mulher caem, enquanto o número de mulheres que sofrem essa violência aumenta. Então logo no comecinho da pandemia, e aqui eu falo com muito orgulho da atuação da bancada feminina, na Câmara dos Deputados, nós aprovamos um projeto do qual eu sou uma das autoras, para que nós pudéssemos criar outras formas de denúncia, outras formas de suporte a essas mulheres. Como é que a gente usa o WhatsApp, como é que a gente usa novas tecnologias, porque a gente precisa disso nesse momento de pandemia. E agora, faz um pouco mais de uma semana, nós aprovamos um projeto do qual eu fui relatora, que destina pelo menos 5% do Fundo Nacional de Segurança Pública para o combate à violência doméstica. Porque a gente está numa situação, e aí, como eu falava mais cedo, todas as violências que acontecem em casa estão aumentando. Estupros, violências domésticas, e é uma coisa que acaba passando silenciosa, mas que condena muitas pessoas para o resto da vida. E agora, em relação ao ambiente do Congresso neste ano, a tramitação de pautas, os embates políticos, que balanço que se pode fazer? Porque a impressão é que não houve o entendimento necessário para levar adiante pautas relevantes do país, né? Olha, foram feitas algumas escolhas. Eu concordo com algumas, discordo de outras. Eu acho que uma primeira coisa que aconteceu, assim que a pandemia chegou com força em março, abril, a gente fez uma escolha muito consciente de focar na pandemia. Então, as comissões interromperam seus trabalhos, que sequer haviam começado nesse ano, e aí a gente viu coisas importantes, como você determinar que estamos no estado de calamidade. A própria aprovação do auxílio emergencial, que foi uma iniciativa pela qual eu lutei muito, que foi uma iniciativa da Câmara, por mais que a gente tenha algumas fake news sobre isso, mas que foi fundamental, vem sendo fundamental para que milhões de famílias, milhões de pessoas possam passar por esse momento com o mínimo de dignidade. Então a gente viu um foco muito grande na atuação da Câmara no que dizia respeito à pandemia, e eu acho que essa foi uma decisão importante, até porque o governo anda bem desorganizado e às vezes não consegue tomar uma direção, tomar uma posição. Então acho que isso foi importante para que a gente pudesse passar com um pouco menos de sofrimento por esse ano tão duro, e aí medidas olhando para trabalhadores informais, para pequenos empreendedores e para essa própria questão da violência doméstica que a gente comentou. Agora, por outro lado, você tem razão, Denise, muitas pautas importantes sequer foram tocadas. Eu falo muito do fim dos supersalários, né? Quantos privilégios não persistem na administração pública, nos altos escalões, pessoas que recebem salários absurdos, inconstitucionais, isso continuou sem ser enfrentado. A própria reforma tributária, tornando o sistema mais progressivo, mais simples, também não foi enfrentada.
E aí eu poderia apontar aqui uma série de fatores. A pandemia dificultou muito que essas pautas pudessem caminhar, também uma falta de entendimento com o governo federal. O governo federal tem muitas dificuldades de apontar o que quer e lutar por isso, e aí, enfim, nós não podemos contar com esse esforço, mas também algumas disputas que aconteceram já pensando na sucessão da presidência da Câmara, que fizeram com que algumas pautas não pudessem florescer. E aí quem perde, mais uma vez, é a população brasileira. Então, no resumo, avançamos na área da educação, tenho muito orgulho do que fizemos, avançamos no combate à pandemia, mas algumas áreas ficaram capengas, e esses problemas terão que ser enfrentados no próximo ano. Inclusive o Congresso não conseguiu chegar ao entendimento quanto a essa transição financeira, entre aspas, aí da pandemia, de como lidar com o fim do auxílio emergencial, com a necessidade de executar ajuste fiscal. Nós não tivemos orçamento aprovado, então muita coisa ficou para 2021 e possivelmente depois da eleição da presidência da Câmara e do Senado. Sim, eu inclusive sou de um grupo de parlamentares que defende que nós não tenhamos recesso em janeiro. Não porque eu não acho que o recesso é importante, mas porque nós não aprovamos a LOA. A gente aprovou a LDO, não começou essa discussão, não temos uma comissão instalada para fazer essa análise, não temos uma resposta para o fim do auxílio emergencial, e essas questões não podem ficar para fevereiro, para março. E aqui um ponto sobre o fim do auxílio emergencial: o governo se embananou tanto sobre qual seria o nome. É renda cidadã, é renda básica, só vamos ampliar o Bolsa Família. E nós estamos na metade de dezembro sem nenhuma solução para colocar no lugar. Eu estou muito preocupada com o que vai acontecer. Se nós não tivermos nada, com o fim do auxílio emergencial, a gente vai ver um aprofundamento da desigualdade, da pobreza, da extrema pobreza, da fome. E aí, o que eu defendo? Lá no ano passado, acho que inclusive já falamos sobre isso, houve um esforço muito louvável na Câmara com a construção da agenda social. Eu sou a autora principal, 23 partidos também são autores de uma iniciativa que moderniza e que amplia o Bolsa Família, que atualiza os valores, que cria o benefício da primeira infância. Esse projeto existe há mais de um ano. É um projeto muito louvável e que é muito necessário nesse momento. Tem uma série de parlamentares, de partidos que estão apoiando a votação desse projeto, mas enquanto esse projeto não for votado, nós não podemos ter esse ato tão grande. Então, o que eu defendo? Enquanto o governo não se organiza, enquanto a Câmara não consegue dar essa resposta com a ampliação do Bolsa Família, nós vamos precisar da extensão do auxílio emergencial. E aí eu tenho muito medo do que vai acontecer nos próximos meses. E espero do fundo do coração que o governo consiga se organizar, consiga dar uma resposta, porque quem tem fome tem pressa, e eu tenho medo do fundo do coração com o que vai acontecer com as pessoas mais pobres desse país em janeiro, se nós não tivermos nenhuma solução no lugar. A pandemia não vai embora, a crise econômica não vai embora. Tem a questão fiscal, que é importante para a credibilidade, confiança, investimentos, mas já se percebeu o aumento da pobreza, da extrema pobreza, com o corte do valor do auxílio. Com o fim é pior ainda, não é? Denise, eu levo a pauta da responsabilidade fiscal como um valor para mim. Eu sei que o dinheiro que nós temos como governo, como país, é finito. Agora eu tenho uma consciência gigantesca de que esse Brasil nunca vai se desenvolver deixando tanta gente para trás. Eu não acho que a recuperação econômica vai vir com milhões de pessoas sem ter o que comer em suas mesas. Eu acho que a recuperação econômica, ela passa por uma série de medidas que o governo federal não encampou. Ela passa por uma reforma tributária, ela passa pelo enfrentamento dos privilégios, ela passa por medidas como a que nós aprovamos na Câmara. Eu sou uma das autoras do Marco Legal das Startups. Perfeito. São medidas como essa que vão trazer o desenvolvimento econômico. E aí eu sempre sou muito dura nisso. É enfrentando isenção fiscal, é enfrentando o privilégio que a gente encontra recursos para financiar uma expansão do Bolsa Família. Mas a gente não vai fazer isso se a gente não tiver coragem de enfrentar esses privilégios. E aí eu sinto muito que nesse ano eu não vi essa coragem. Eu conversei com a deputada federal Tabata Amaral, do PDT de São Paulo. Deputada, eu agradeço muito sua participação. Aproveito para desejar um Feliz Natal. Muito obrigada, Denise. É um prazer muito grande, um Feliz Natal, um abençoado Ano Novo para todos nós e que seja um ano muito melhor. E continuamos aqui o nosso trabalho. E não se esqueçam da educação. Eu falei um pouco mais cedo sobre desenvolvimento econômico. O nosso Brasil nunca vai ser justo, desenvolvido ou ético sem investir de verdade em uma educação pública de qualidade. É isso. Laércio, Feliz Natal a todos.
Obrigado, Denise, para você também. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Para rever todo o nosso conteúdo, basta se inscrever em nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal da Gazeta. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite. Uma boa noite e Feliz Natal.